Seja muito bem-vinda a mais uma edição do Desperte a Sua Leoa. Que honra, que satisfação ter você aqui. Essa quarta temporada está se encerrando na melhor porção, porque nós estamos aqui com uma leoa tão especial, pela qual eu sou apaixonada. Eu não tenho dúvidas de que você vai se apaixonar também. Cá, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sá. Para mim é uma honra estar aqui com você, de verdade. Obrigada mesmo. Gente, a honra é minha e eu quero que você conheça. Ela vai falar muito com a gente, mas como de costume, eu quero que você conheça um pouco do trabalho da Karine, que é autora do Leoa Zoom. Ela que é mentora, palestrante profissional de primeira, ela que tem uma larga carreira, ela vai contar para nós dentro de performance, gestão, vendas e que agora, inclusive, a gente estava aqui conversando nos bastidores, daqui a pouco vai ser nossa psicanalista de primeira, além de outras tantas habilidades e dons que ela carrega, ela que traz, eu estava falando para ela, uma palavra poderosa de coragem, de quanto muitas vezes o esforço supera o talento. A gente Verdade. vai falar sobre isso já já. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada, de verdade. Eu costumo falar que para fazer qualquer coisa na vida, antes a gente precisa ter coragem, né? Porque, assim como você, eu saí de Belo Horizonte, abandonei, tudo que eu tinha como seguro, né? Porque a gente imagina que aquilo é a segurança, né? Para assumir um trabalho em outra cidade, em outro estado, que eu não conhecia ninguém. E com a cara e com a coragem, eu cheguei em Fortaleza para trabalhar no Beach Park. E essa empresa realmente me tornou a profissional que eu sou hoje, me ensinou tudo que eu sei sobre o que eu posso passar para vocês de vendas e de performance, eu aprendi lá. Meu Então, não é à Deus. toa que Deus me colocou lá, né? Eu sempre fui uma menina muito sem noção assim sobre trabalho, sobre time, sobre equipe. E trabalhei muitos anos com a minha própria empresa em Belo Horizonte, trabalhava com eventos. E você sabe que a gente, quando tem o nosso próprio negócio, às vezes a gente não entende muito esse direcionamento de uma grande empresa, né? E aí, aqui, nessa mudança, eu me tornei realmente uma profissional de alta performance. E olha, a gente nem combinou e você já sabe que essa é a primeira pergunta que a gente normalmente faz aqui no Sabrina Cast, que é: hoje a gente olha para você e vê essa profissional, essa mulher que alcançou marcos que talvez aquela criança não conseguisse dimensionar. E a primeira pergunta que eu faço sempre é essa: essa menina, e você já tocou nela, o que ela sonhava, o que ela ansiava, onde é que ela estava? Você já começou rasgando, já valeu o podcast falando da coragem da mudança. A gente vai voltar para lá. A gente vai voltar para lá. Mas antes, conta um pouquinho para nós quem era a menina da Cá. O que é que ela. Você falou assim, ela não se via, ela não conseguia Não, muitas vezes se colocar nesse lugar. Fala para nós. não, eu nunca me via nesse lugar. Eu acho que a gente estava até falando sobre isso agora, um pouquinho antes de começar, sobre o merecimento, né? Eu nunca me achei merecedora disso. Eu sempre achei que o que eu tinha já era mais do que eu merecia, né? Então, eu tinha ali minha empresa, eu trabalhava com um cerimonial, e eu acreditava que aquilo era o auge, né, do que eu poderia alcançar. E aí, quando eu me vi nessa posição de totalmente frágil, né, de estar num lugar onde que ninguém me conhecia e que eu tinha que ser aceita, eu tive que ativar muitas coisas internas minhas, porque eu sempre tive muito medo do abandono e da rejeição. Uau. Então, trabalhar num lugar e ter que conquistar as pessoas, ter que fazer o meu melhor para conseguir ficar, né, naquela empresa, ativou em mim gatilhos muito poderosos, sabe? Que eu tive que trabalhar muito isso em mim lá. Porque eu não tinha noção nenhuma mesmo, sabe? De que era estar no mundo corporativo. E isso foi um desafio muito grande que eu tive que vencer. Uau! E E assim, coitados dos meus gerentes na época, que tiveram que lidar com essa menina, né, com essa sim. criança que não sabia o que estava fazendo. E que bom que eles, né, disseram sim a você. E mais do que isso, que bom que você disse sim
a mudança? Você falou que tinha uma empresa Sim, lá em Belo Horizonte isso. e em algum momento veio essa mudança. Sim. E eu sinto que tem muita gente que está nos assistindo que tem essa vontade de mudar, mas Uhum. estão limitadas, presas, cara. Sim. Às vezes dentro daquele status quo. Nossa, será que eu vou conseguir chegar num lugar novo? Será que eu vou conseguir chegar numa profissão nova? É. Será que eu vou conseguir chegar num relacionamento novo? O que que fala dentro desse ambiente interno teu? O que é que te fez ter essa coragem? Fala um pouco mais para nós. É a vontade de mudar. Boa. Eu tenho uma coisa em mim que é sempre de querer inovar, de querer transformar a minha vida, de não ficar sempre na mesma coisa. Então, meu irmão conhecia uma pessoa que trabalhava no Beach Park e ele comentou comigo e falou assim: Olha, tem uma oportunidade lá, eu acho que combina muito com você. Eu falei: Não, mas eu nunca trabalhei com vendas. Eu não sei vender nada, eu sei fazer evento. E a gente tem esse mito da venda na mente, né? De que a gente não sabe vender. Na verdade, todos nós somos vendedores, né, Sá? E aí eu descobri isso lá. Então, eu vim, fiz o teste, passei para começar lá como consultora de vendas e estou lá há 17 anos. Uau, 17 anos. E aí, a vontade de mudar. Só que, diante da vontade de mudar, muitas vezes a gente ainda se vê paralisado, Sim, né? E aí é o que você trouxe e que você precisa entender com a K. A vontade de mudar precisa gerar uma ação de transformação. isso. Porque, às vezes, permanecer onde você É, estava e ele manter ali dentro daquele raio que parece, como você disse, ser um raio confortável, mas que te parece. trazia o quê? Inquietude. Exato. E a vontade de mudar continuou, né, comigo. As pessoas podem falar assim: nossa, mas você está há 17 anos no mesmo lugar? Não. Eu estou há 17 anos na mesma empresa, mas não no mesmo lugar, né? Eu procurei, dentro da minha carreira, dentro do Beach Park, fazer várias coisas para que eu pudesse crescer como pessoa e como profissional. Então, eu comecei como consultora de vendas, depois fui promovida para supervisora. Depois, quando eu estava no auge da minha carreira, e eu conto essa história lá na minha palestra do Poder da Coragem, foi me dado um meteoro, que eu costumo falar, gente, meteoro, porque os meteoros caem e como é que fala? Avalaçam, né, a nossa vida, assim. E aí, não, você agora vai assumir um outro setor da empresa, que é o oposto do que você faz, que é trabalhar com cancelamento. Uau! E novamente eu tive que me adaptar, aprender de novo, né? E nesse meio tempo, gente, eu passei por muita coisa. Eu tive que lidar com a rejeição, eu tive que lidar com as pessoas fazendo avaliações e dizendo que eu não era boa líder. Então, durante toda essa jornada, eu fui me reinventando. Uau! Reinventando a Karine. A Karine que hoje está falando aqui com vocês é totalmente diferente da Karine de 2009, quando ela chegou lá em Fortaleza. Então, eu aprendi a ler, que era uma coisa que eu não tinha hábito, né? Eu fiz meu MBA, em um ano eu consegui ler mais de 24 livros, Uau! para que eu pudesse realmente me tornar quem eu sou hoje. E às vezes as pessoas acham que as coisas caem do céu. E aí entra naquele ponto que a gente sempre fala, né? Talento sem esforço não resolve. Não basta só ter coragem. Você precisa fazer sua parte. Eu queria que você falasse mais sobre isso, porque muitas vezes a gente fica até aprisionada, e na sua palestra você fala sobre isso. A gente fica aprisionada à ideia de que somos talentosos e que a partir daí as coisas elas Não precisa de por si, mais nada. por si só acontecem. Então, conta para nós, até trazendo um spoilerzinho, porque depois você vai falar com Karine, ela vai deixar Instagram, vai deixar tudo. Qual a tua percepção sobre esse lugar e o que é que você diria para quem se vê nesse contexto de assim, nossa, mas eu sou tão bom, mas eu sou tão boa, mas as coisas parecem que não acontecem para mim. É verdade, Sá. É porque a maioria das pessoas acredita que o fato de você já ter talento é suficiente para que as coisas aconteçam. E não é assim que funciona. Eu vou dar um exemplo prático. Eu trabalhava numa sala de vendas presencial, certo? E aí, dentro dessa sala de vendas, tinham alguns clientes que queriam comprar online.
E aí tinham pessoas que falavam assim, não, isso daí não vende online, é um negócio, um ticket médio muito alto, o produto, né? Então não tem como. E muitas pessoas não queriam fazer. E aí, naquela época, eu peguei isso para mim. Eu pegava os clientes, ligava, falava, "Ó, você não quer renovar seu produto à distância?" E comecei a vender muito. E não existia dentro do Beach Park um setor de vendas online. Nunca Olha, existiu. E foi aí que surgiu a oportunidade, porque não existia, mas passou a existir porque eu criei essa oportunidade dentro da empresa. Então, não é só sobre ter talento. Eu já tinha sido premiada naquela época como a melhor supervisora do Brasil, mas aquilo não bastava. Eu continuava querendo mais, querendo me esforçar, querendo mostrar que era possível fazer mais. E aí, o diretor da empresa viu esse trabalho que estava sendo feito e falou assim: não. Vamos colocar ela lá, vamos montar uma célula para ela de venda online. Monta um time e você vai criar essa célula de venda online lá no Beach Park. ou seja, você não só ampliou a sua visão, encontrou um espaço vazio como Isso, uma oportunidade, isso, como ousou fazer. exato. E a gente muitas vezes precisa entender que esse esforço, ele vai nos trazer colheitas inimagináveis. Exato. Porque eu costumo dizer também, quero ouvir tua opinião, que potencial sem potência Uhum. é uma energia estagnada. Tu concorda? Concordo demais, demais. Muitas vezes nós temos assim muita força de vontade, mas não temos a ação de fazer. E isso é uma coisa muito, muito pertinente, sabe? As pessoas não se movem. Elas esperam como a esperança é uma cultura que tem que ser mantida ativa. Não é uma coisa que você espera cair do céu. Então você tem que se mover. O universo se move quando você se movimenta. Tudo que a gente foca, isso é uma palavra muito forte aí que muitas pessoas usam e eu também uso. Tudo que você foca expande. Então, se você foca naquilo que você quer e trabalha isso, isso vai crescendo. Não é uma questão de filosofia ou de positividade extrema. É verdade. O universo traz aquilo que você foca, aquilo que você mentaliza. É ou Exatamente. não é verdade? Sem dúvidas. Inclusive, quando a gente vai estudar um pouco mais de como é que a mecânica do universo vai funcionar, dentro da mecânica do universo, nós vamos encontrar leis. Isso. E dentre essas leis, nós vamos encontrar a lei do mentalismo. E essa compreensão do que Kai está falando, gente, é poderosíssima. E se você começar a aplicar e começar a testar, nem precisa acreditar no que a gente está falando, você vai começar a experienciar na prática que essa compreensão do que está direcionando muitas vezes aquilo que está lhe acontecendo está muito interligada à É verdade. ideia do foco, da atenção de para onde você está canalizando a sua energia. A gente pode pensar nisso, cara, até usando um exemplo simples e didático para você entender, como uma plantinha. Tá, você vai lá e você planta. É, E aí você falou de uma coisa tão linda, esperança ativa. Use isso. mais disso. Não adianta ter a esperança de que você lançou a semente lá e que você não vai precisar regar, que você não vai precisar, quem sabe, voltar a adubar, entender que talvez esteja faltando um ingrediente e dar atenção. Olha só, atenção àquilo. Não adianta colocar a semente lá e soltar dentro dessa sociedade líquida que a gente vive e imaginar que de repente brotou, vamos usar a linguagem da internet, 1 milhão, Isso. né? Por quê? Porque entre outra coisa que eu quero ouvir você, entre o dia 1, que é esse dia de focar e de direcionar a sua atenção, existe um dia 2 para chegar no dia 3. Existe. Existe mesmo. Então, e outra coisa importante, não é da noite para o dia. As pessoas hoje em dia são muito imediatistas. Ah, eu comecei a fazer hoje, amanhã eu já quero colher o resultado, já quero ter 1 milhão, já quero ter tudo. Não é assim. Você precisa ter calma, paciência. Não é o nosso tempo é o Cronos. Nós vivemos nesse tempo, mas o tempo de Deus é o Kairos, né, Sá? Então, a gente precisa saber esperar e principalmente entregar. Entregar os seus desejos, os seus sonhos na mão de quem realmente sabe o que é melhor para a gente, que é Deus. Eu estou realizando um grande sonho de estar aqui hoje com a Sabrina.
de estar nesse momento sendo entrevistada por ela, uma mulher que eu admiro, que também é uma leoa, né? Que também teve que ter coragem lá atrás de sair da sua zona de conforto, de abandonar o que ela tinha construído. Imagina, gente, você está no auge da sua carreira, Sim. uma profissional renomada, e aí de repente você fala assim: não, agora eu vou seguir o meu propósito maior. Isso realmente é ter coragem, né? É assumir realmente que você tem algo a mais para entregar para o mundo. E é sobre isso. Todos nós temos esse algo a mais aqui dentro, um extraordinário, e às vezes a gente só não sabe. A gente só precisa ouvir aquela vozinha interna às vezes e parar de achar que as coisas são coincidência, porque coincidências não existem. São coisas que colocam na nossa cabeça para que a gente não enxergue. E saiba que para mim é uma satisfação, uma alegria imensa, que eu também ansiava esse momento com ela, para que a gente pudesse trazer essa troca e que você possa sentir essa energia que a gente está sentindo aqui, do quanto é gostoso quando a gente conecta alma com alma, quando a gente pode, dentro das nossas histórias que são tão pessoais, É, encontrar essa possibilidade de irmos aprendendo umas com as outras, porque já chegou o tempo em que nós precisamos colaborar umas com as outras, cada uma dentro daquilo que nós carregamos. E é como se a gente pudesse somar um grande quebra-cabeça de Deus. exato. Né? Porque a gente estava conversando isso também nos bastidores, há pessoas que não têm o que você tem. Às vezes Isso nós não temos o que você tem aí e você está paralisada. E nós temos aquilo que você não tem. E aí a magia da vida vai acontecendo. acontece. Mas, cara, eu quero. Você é muito boa nisso, muito boa. E eu já falei isso para você, e eu não tenho dúvidas de que isso também vai acontecer. Esse match de garra, de esforço, coragem e vendas. Vendas ainda é um grande problema e um grande Sim, calo demais. para essa mulherada que está nos assistindo, para Demais. esses homens também. Aham. Então, como você falou, você estava lá em BH, Isso. tinha sua empresa, Isso. fazia eventos e surge uma oportunidade Sim. para você trabalhar com vendas. Com vendas. E de Fala para algo que eu nós. nunca tinha vendido, que era turismo, né? Eu Gente, eu vou confessar uma coisa aqui em off. Conta! Quando eu fui fazer o teste, eu não sabia direito nem aonde era Londres, só para você ter uma ideia. Eu não tinha noção, porque, gente, quando você não está focada, eu não tinha ideia. O meu sonho era conhecer a Disney, e máximo, assim, né? Então, eu não tinha noção de Europa, não sabia. Eu era uma pessoa muito estudada e já tinha feito pós-graduação, mas eu não tinha setado a minha mente em No mundo, viagem, em em viagem. mundo. E aí você vai trabalhar com o quê? Com viagens. Falei, gente, né? O que que eu vou fazer lá? Ai, E que é lindo. sobre isso. O que que eu fiz, né? As pessoas falam assim, mas o que que você fez, né? Que diferencial você teve para conseguir galgar essa carreira? Gente, eu sentava todos os dias de manhã lá, na época tinha revista. Não sei se vocês que estão me ouvindo Ai, lembram eu de amava a revista. revista. Tinha Viagem Turismo, Viagem Mais. Eu comprava todas, assinava todas. E eu me dedicava todos os dias a aprender, a adquirir conhecimento. Eu tinha um caderno, um não, vários, em que eu escrevia tudo sobre o mundo, todos os passeios, tudo que podia fazer. Eu conhecia o mundo de cabo a rabo. Eu tenho uma amiga Nas revistas. das revistas e Que dos livros, coisa que eu comecei a linda. ler aquele Mil e Um Destinos para se conhecer. Eu sabia falar de todos os destinos, de todas as capitais do mundo. E aí, quando eu ia atender um cliente, uma família, eu conseguia colocar para aquela família o sonho dela ativo. Porque quando você vende sonho, você tem que fazer as pessoas sonharem de novo. No mundo em que as pessoas estão cada vez sonhando menos e trabalhando mais, o meu trabalho era resgatar isso. Então, o diferencial que eu costumo falar em vendas é porque a maioria das pessoas tenta vender aquilo que é o seu valor. E não se trata de você, se trata do valor do outro, daquilo que é benefício na vida daquela pessoa. Então, eu comecei a entender esse jogo, esse game da venda, comecei a me especializar nisso, na minha área, que era turismo. Então, eu sabia falar de todos os lugares do mundo. E eu tinha 5 cadernos em que eu ia anotando tudo que eu podia, porque a gente, quando escreve, mentaliza melhor, pelo menos eu. E aí, assim, fui construindo a minha carreira lá dentro e fui aprendendo e fui me tornando boa naquilo que eu fazia. E, e eu acho que é isso o segredo, gente. Quando você quer realmente alguma coisa,
você precisa, como a gente já falou inúmeras vezes, ter esforço. E, Eu gente, já tinha esse talento, não sabia, né? E foi descoberto lá, mas não bastaria eu ter esse talento se eu não tivesse me esforçado. fala sério, é ir além. Porque dentro dessa realidade, você pegou o REC da cá, ela não só reconhece, porque às vezes a gente também tem que reconhecer. Nossa, gente, eu não conheço isso aqui. É porque a gente é essa tal da rejeição. É, Ela dói tanto que a gente muitas vezes vai para um lugar de ocultar e ter vergonha daquilo que a gente ainda não experimentou. E é o que exato. você falou, não é que você não era excelente. Você era excelente, já tinha pós-graduação, tinha muito conhecimento, mas dentro dessa área, que foi uma área para a qual surgiu a oportunidade, você ainda precisava conhecer mais. Precisava. E aí ela simplesmente vai assinar. Você está vendo a mentalidade? Assinar as revistas. Ela vai estudar sobre o mundo. Ela vai mapear nos cadernos Isso, possíveis programas. Gente, assim a gente pode fazer com qualquer com área qualquer área. e com qualquer escolha. E aí, o que, que você diria para alguém que está dizendo, ah, mas eu estou vendo que você é muito boa de vendas hoje, né? Para quem tem um produto, para quem já tem um serviço, mas está nesse lugar de dor. Eu vejo isso diariamente, cara. Por isso que eu sinto que você também é uma voz poderosa nesse lugar. Isso. Da pessoa dizer assim: eu não consigo oferecer aquilo que eu carrego para as pessoas. A maioria não consegue, né? Isso é uma dor do mercado, né? As pessoas têm um excelente produto, mas não conseguem passar isso adiante. Eu vou falar uma coisa que eu pratico, que é a inteligência da venda. São 5 pilares simples que eu quero passar aqui para vocês, Pode, é tá? todo Bem seu. rapidinho para vocês entenderem. Primeira coisa é conhecer bem o seu produto, conhecer bem aquilo que você faz, aquilo que você vende, saber quais são as principais características desse produto, conhecer quais são as dores que o seu produto resolve na vida de uma outra pessoa. Segunda coisa é a inteligência emocional da venda. É Boa. você ter a inteligência emocional de saber lidar com o não. Porque os nãos, eles fazem parte da venda. Não tá... E outra coisa, não é sobre você, é sobre o seu produto, tá? Então, ele não tá dando não para a sua pessoa, entende? Não é isso, tá, gente? Então, fica tranquilo. Nem todo mundo entende o valor do seu produto, né? A terceira inteligência que eu costumo falar é a inteligência técnica. Tá? Você precisa ter uma técnica de venda. Eu tenho uma técnica que é muito legal, que são 7 passos da venda, que não é o momento, mas depois a gente vai fazer um podcast só Vamos, sobre só isso. sobre venda. Os 7 passos da venda que você vai chegar lá no final com o resultado que você quer. Eu acho que isso é fundamental. Quarto passo é a inteligência estratégica de mercado. Você tem que ter especificidade no produto que você vende, porque vou dar um exemplo prático. Usa para nós. O mercado digital ele tem 3 grandes nichos, né? Que é dinheiro, saúde e dancinha. Eu tenho certeza que não é dancinha que você está vendendo. Então, se você está dentro desses nichos, você pode criar subnichos. Então, um exemplo, eu vendo um produto para emagrecer, tá? Isso é muito generalista. Então, você tem que ser mais específico. Eu vendo um produto que te faz emagrecer em 6 meses, para que você, que acabou de sair do período do puerpério, possa não precisar sair de casa e cuidar do seu filho. Entende a especificidade do negócio? Você não pode falar com todo mundo, você tem que nichar aquilo que você quer falar. Isso é ser estratégico. Excelente, E a excelente. E às quinta vezes e a gente quer falar última para todo mundo e não é fala para ninguém. falar para ninguém, porque o mercado, as pessoas estão carentes de serem ouvidas, de serem atendidas. Então, quando a pessoa está lá dentro da internet, navegando naquele mar lá de um monte de informação, ela precisa achar algo que é para ela. Use isso como estratégia. E a quinta, gente, que para mim, assim, não poderia deixar de ser, nada funciona sem isso, é a espiritual. Coloque energia dentro do seu negócio, coloque realmente vibração, coloque presença celestial, porque sem isso, dificilmente vai fluir. Uau! Gente, você pausa, volta e vai anotando cada um desses pontos que a Ká trouxe. Eu já quero aqui
destacar que você já está intimada para a gente fazer depois um temático só sobre esses seus 7 passos, Sim. para que você possa lançar isso para o mundo e, ao mesmo tempo, você que é empresária, você que está em empresas, você que está dentro desse ecossistema, levar a Karine até você para que ela possa levar essa mensagem de forma mais específica, conhecendo os detalhes do produto, da empresa, do serviço, muitas vezes de onde estão os gaps, do porquê, o que é que dentro de uma análise personalizada diagnóstica falta para que as vendas elas possam ser alavancadas. Porque, de fato, é engraçado, eu quero também te ouvir mais sobre isso, que a gente, no Brasil, eu sinto que já é uma mudança, mas por muito tempo olhava de uma forma até pejorativa para a venda, para o vendedor, como se o vendedor fosse aquele que não tivesse tido oportunidade em alguma outra área. Então, por isso ele foi parar nas vendas. Exatamente. Flávio Augusto sofreu isso, né? Vamos falar um pouquinho de quem realmente exemplificou isso na prática, né? Ele era um vendedor de curso de inglês e os amigos falaram: nossa, tem um potencial tão grande, vai ficar vendendo curso de inglês? Então, imagina se ele tivesse ouvido essas pessoas, né? Ele não seria quem ele é hoje. E o vendedor, por muitos anos, ele foi estigmatizado como alguém que não tinha nada para fazer e vou vender alguma coisa. É isso, não é isso, tá, gente? Vendas é uma arte. Tudo que você faz na vida, o tempo todo, você está vendendo. Você está se vendendo para o seu marido para conquistar seu esposo, está se vendendo o tempo todo no seu trabalho para conquistar seu chefe. Então, você só não sabe. Às vezes as pessoas usam muito mito, que é o seguinte: ah, eu sou introspectivo, não consigo vender nada. Gente, isso é mito. Coisa que colocam na sua cabeça. Tem cliente que não quer alguém que fique blá, 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 blá na cabeça dele. Ele só quer uma pessoa que fale pouco, que entenda o sentimento dele e somente passe a mensagem principal. E você é essa pessoa que só faz isso, né? Eu não sou. Eu sou aquela pessoa que fala muito o tempo todo. Então, às vezes, tem cliente que não vai se identificar com o meu estilo. Então, tem estilo de venda para todo mundo, tá? Não se preocupe que eu não sei conversar, não sei falar direito. Isso é mito, mito. Muito legal você falar sobre isso, por quê? Porque dentro desse escopo, a gente se limita numa teia de uma comparação e acredita que existe, perfeito o que você falou, um escopo de um estilo único de vendedor, e que porque você não se encaixa nele, porque não está esse perfil alinhado à sua base comportamental, aquilo que você carrega, né, o seu perfil, o seu traço de caráter, aí você já se coloca dentro de um lugar de incapacidade e muitas vezes tem dinheiro na mesa. Eu digo isso, cá tem sempre alguém que precisa do que cada um de nós carrega. E a gente precisa de alguém que carrega algo que nós ainda nesse tempo, nessa estação, necessitamos. E daqui a pouco a vida muda, porque a essência da natureza é a transformação, é a inovação, é o movimento. E eu vou precisar aprender algo e alguém precisa me ofertar esse algo que vai resolver a minha dor, que vai resolver a minha limitação, que vai atender aquele sonho, aquela expectativa, aquela perspectiva, né, que eu tanto desejo. Começar sempre pelo porquê, sabe, Sai? É uma dica que eu sempre dou para todo mundo. Ah, mas eu começo por onde? Pelo porquê. Pelo porquê o seu produto existe, não pelo como, não pelo que ele faz. Isso é uma técnica que a Apple usou na criação dos seus produtos. Vou dar esse exemplo prático, porque eu gosto de sempre exemplificar praticamente, porque às vezes as pessoas, mas é muita teoria, blá, 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 e eu sou muito prática. Tanto que quando eu escrevi o Gatilhos Mentais na Prática, eu coloquei exercícios práticos para que vocês pudessem usar no dia a dia esses gatilhos mentais. Um deles é a especificidade. Então, a Apple, ela vende o quê? O que vocês acham que a Apple vende? Não sabem, vou te dizer. Não é um telefone. Decididamente não é um telefone. A Apple vende status. Exatamente. Quem compra um iPhone não está comprando para ligar para ninguém ou para ter um telefone, gente. Está comprando um status que ele proporciona na vida daquela pessoa. E que é gradativo, anual, porque tem número. As pessoas, gente, não sei se você sabe, mas as pessoas enfrentam fila. Fila. Lá nos Estados Unidos, quando lança, agora é setembro, todo setembro a Apple lança um iPhone já começaram a lançar os spoilers do 18.
As pessoas ficam em filas para comprar um iPhone, gente. Vocês não estão entendendo. Ontem, né, na nossa palestra lá do Cristiano, ele exemplificou a venda de uma Harley Davidson. É sobre experiência. Eu não estou comprando uma moto. Eu estou comprando Exatamente. uma Harley Davidson. É o porquê que a sua marca existe. Depois você vai estabelecer como e depois o que você faz. O que você faz? Ah, eu faço ligação no telefone. É mesmo? Faço ligação? Porque eu nem sabia que meu telefone ligava, gente, mas porque a gente E só a gente não quer mais conversa. nem ligar, a gente não quer mais nem atender. Exatamente, foi assim que foram as mudanças do mercado, foi assim que lá atrás eles entenderam a criação do iPhone, né? Por que que é o sucesso que é? Porque eles começaram pelo porquê. Sempre pelo porquê. Por que que você vai existir? Qual é o propósito maior do que você faz? Ai, que lindo. E é a partir daí que, inclusive, se gera um senso de pertencimento. Isso, Porque existe toda uma tribo, né, que está vinculada ao iPhone. E dessa tribo surgem várias outras. E você vai pensando nisso no seu negócio, no seu produto, no seu serviço, não é? E a partir daí tem os acessórios, né? uhum, Que tem toda a dinâmica que surge isso, de um campo de possibilidades, mas como o Ká falou, perfeito, a partir de um porquê, né? E isso. sempre com esse olho atento às necessidades futuras. Porque, olha só, você também usou essa sabedoria Uhum, quando você lá atrás, voltando um pouquinho, estava lá no Beach Park, viu como a coisa funcionava e disse, mas por que não tem ainda um setor online? isso. E assim, quem carrega como você Uhum, essa unção, que é uma unção que está muito sobre Cristiano também, de visionário que ainda não está plasmado no momento presente, isso. precisa ter muita coragem mesmo e É, muita uma porção de ousadia, porque, gente, quem está muitas vezes dentro dessa realidade do hoje não consegue enxergar. Então, àquela altura, alguém chegou para você e disse, mas online, não, isso não funciona. não funciona online. Isso é o que normalmente todo mundo vai falar para você também. Não, mas esse negócio de vender, sei lá, vamos supor que você tenha um produto que coloca as pessoas para fazer academia em casa, né? Que vende produtos para as pessoas fazerem exercício em casa. Não, mas hoje em dia as pessoas querem ir para academia, porque contágio social é muito importante. Mas tem pessoas, gente, que não podem sair de casa. Tem pessoas que não conseguem ou não querem ter contágio social. Então, o seu produto é pertinente, sim. E você pode falar assim: não, mas como é que eu faço? Como é que eu começo um negócio desse? Gente, é tudo como você quer fazer a apresentação do seu produto. Você vai criar um mercado, você vai criar um nicho, você vai criar a demanda, e aí a coisa vai fluindo. Só que você precisa dar esse passo. Senão, não vai acontecer com você e o mundo não vai te conhecer. Uau! Entende? O mundo às vezes está precisando do que você tem aí de ideia na sua cabeça. Você só precisa botar para fora, né? Porque aqui, bola de cristal, a gente ainda não tem, né? E você falou sobre isso, me veio um nicho, para vocês terem ideia, que para mim, inclusive, foi tão inovador que foi um nicho de um treinamento que eu fui com o Cristiano de conserto de máquinas de costura Aí, em casa. Porque hoje tem uma legião de mulheres, cá, que isso. trabalham de casa costurando para grandes Muitas. fábricas porque fizeram transições de carreira para cuidar dos filhos. E hoje está cada vez mais frequente isso. As mulheres, elas estão querendo voltar, né? As mulheres, teve uma Exatamente. época que era, né? Tem que trabalhar, tem que ir para o Quero estar no mundo, mundo. preciso mostrar meu valor. E graças a Deus, hoje isso já acabou. Assim, tá Tá acabando, né, acabando. gente? A gente não precisa mais ser a Mulher Maravilha, né? A gente Perfeito. só precisa Ser. saber existir, pronto, acabou. Então, tem muitas mulheres que estão querendo esse tipo de trabalho que elas possam fazer em casa. Fazer em casa e assim, Academia em casa, costurar em casa, enfim, tá? trabalhar de casa, né? Isso. Cá, que delícia! E aí me diz uma coisa, para quem hoje quer ter contato com você, quer saber mais, quer conhecer da sua palestra, dos seus treinamentos, diz o arroba e como é que procura você? Ai, gente, olha, eu vou contar então. Ó.
Eu hoje tenho contato através do Instagram, que é @KarineOliveiraOficial. Vai estar aqui embaixo na Vai estar aqui descrição. embaixo na descrição. E se precisarem de uma palestra incrível, motivacional, de vendas, para fazer aquele seu time que não está conseguindo alcançar as metas, para fazer com que o extraordinário que você já tem seja realçado dentro de vocês, ou dentro do seu time, ou dentro do seu negócio, é só me chamar. A gente tem 2 palestras incríveis, que é o Poder da Coragem e o Poder do Agir, que vão fazer a mudança acontecer aí antes do que você imagina. Uau! E a gente tem sempre um momento aqui, a gente vai marcar uma segunda oportunidade para ela dar esse hack de vendas, os 7 passos para nós, que é essa mensagem final que você gostaria de deixar. Porque o que eu acho muito lindo é que nós estamos aqui hoje gravando, mas daqui a 2, 3 anos a gente vai estar recebendo feedback desse momento nosso, Uhum, porque as pessoas elas estão ali no YouTube, no Spotify, e elas encontraram o nosso conteúdo. uhum, E tem sempre esse momento aqui que a gente imortaliza uma mensagem, que sim. é algo que está no seu coração hoje, mas que 2, 3, 4, 5, 10 anos alguém chega e conta para nós que você chegou aqui e ouviu da Karine essa palavra que ecoou e fez essa pessoa, eu vejo essa pulsão de ação tão forte em você, esse agir, esse movimentar, esse realizar, o que você sente no seu coração de deixar. A mensagem que eu deixo para vocês, gente, é a mensagem que movimentou minha vida. Para mim, é a base de tudo. Tenha coragem. Essa é a virtude que precede todas as outras. Antes de qualquer coisa, não se intimide pelo que os outros pensam de você. Tenha coragem. É isso. Uou! Então tenha coragem. Não tenha esse receio, como ela disse, do que pensam sobre nós, porque, gente, vão sempre pensar, né, cara? Sempre. Sempre. Opinião, cada um tem uma. Não vai mudar, né? Você não vai mudar o mundo. É, eu costumo usar muito o exemplo de Jesus Cristo, que é o homem mais sábio que já existiu na Terra. Até Augusto Cury se convenceu disso, né? Sim. Era ateu nato, e quando ele ouviu a história, leu a história de Jesus, ele viu, não tem como não admirar aquele homem, que mesmo diante da rejeição, diante da traição, ele olhou para Judas e disse, por que fazes, né? O que estás aqui a fazer, né? E E o aceitou chama de amigo. e o chama de amigo e mesmo diante de tudo aquilo que ele já sabia que ia acontecer com ele se manteve ali firme, né? Então, se nem Jesus, que foi aquele homem mais sábio, conseguiu agradar a todos, conseguiu fazer com que todos o amassem e confiassem nele, não é você. Então, só tenha fé, só continue, continue, porque você tem um grande futuro pela frente. É só ter isso dentro de você. Toda palavra proferida nessa gera um sentimento que automaticamente gera um pensamento dentro de você. E normalmente as pessoas param nessa linha aí do pensamento, Sim, e aí é um outro podcast, né, que a gente fala sobre isso, que o pensamento não é quem você é, ele não determina quem você é muito mais que seu pensamento, o pensamento é fluido, é água, ele vai junto com o mar. E o pensamento, ele forma nossas crenças, e toda crença, ela é autorrealizável. Então, cuide da palavra que sai da sua boca sobre você. Não profetize que você não pode, que você não vai, que você é isso, porque isso, gente, tem uma força imensa. exatamente. Uau! Terminamos em grande estilo. Que você possa tomar cuidado com isso. Muito obrigada, viu, Obrigada, Sá, Cá? mais uma vez. Obrigada, gente. Foi uma honra estar aqui com vocês, viu? Que delícia! Curte, comenta, compartilha. Seja generosa, generoso, faça essa mensagem chegar mais longe. Nós agradecemos tua participação, tua audiência. A mulherada ouve no carro, na academia, Sim. cozinhando, em deslocamento. Muitas vezes a gente recebe depoimentos aqui de pessoas que estão acompanhando parentes que estão em tratamentos quimioterápicos, adoecidos, internados em hospitais. E nós somos essa voz que Isso. chega nesses lugares. Então, muito obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo episódio. Beijo.